desnecessária. Desnecessário. No mundo de hoje, que tem um cidadão com um telefone gravando, porque agora todo mundo se avora a emissora de televisão, a jornalista, né? Nós temos pelo menos 200 milhões de jornalistas no Brasil, né? Porque todo mundo filma tudo e eles acham que são os poderosos. A nossa profissão é a profissão mais invadida do país. Qualquer um comenta jogo de futebol, qualquer um comenta, qualquer um faz reportagem, qualquer um tem blog. É eu. Né? Até nós. Isso é legal, a democratização. Aí é o seguinte, aí o cara faz uma brincadeirinha dessa, que é desnecessária, ridícula e absurda, né? Ou ele não precisava ter feito isso, né? Até porque o Wellington, que foi pego no exame antidoping, até porque foi ele pego no exame antidoping, ele sabe que dá uma olhadinha para trás também, né? Tem que dar uma olhadinha para trás. Uma grosseria essa absurdamente desnecessária, você tem que repensar um pouco as coisas. No mínimo, repensar as coisas. Foi muito mal, Wellington. Foi muito mal. Piada infeliz. Muito mal. Grosseiro e Deixa eu ler a desnecessário. nota dele. Você vai ler, você vai ler. Tá aqui, olha. Confira abaixo aqui o texto divulgado pelo Wellington. Estou ouvindo aqui me posicionar sobre um tema chato, pequeno, que cada vez ganha relevância por uma simples brincadeira. Diversos meios de comunicação e uma infinidade de torcedores, entre aspas, entre parênteses, alguns extremamente racistas, estão reclamando da brincadeira que fiz ontem ao final da partida. Gente, o que seria do futebol sem as brincadeiras? Tenho muitos amigos torcedores do arquirrival e sei que a grande maioria entende como uma simples brincadeira. O futebol é isso, é entretenimento, é diversão. Você aí, que está tirando pedras, nunca brincou com seu amigo que torce para outro time? Em momento algum quis ofender o adversário, faltar com respeito. Mas uma coisa tão banal não pode ganhar proporções enormes. Para mim, futebol é sinônimo de felicidade, então vamos dar risadas, brincar, mas sorrir mais. Eu sou isso aí, alegria em pessoa, eu jogando, eu treinando, eu lesionado, a vida é curta demais para não brincar, não sorrir. Boa semana a todos, vamos com tudo. Eu vou dizer um negócio para você, fala a mesma coisa. Uma brincadeira infeliz foi, não vi nada demais também. Quando o Vampeta vem aqui, tira sarro, brinca, a gente dá risada. Vocês estão levando. Gostavo, o árbitro comete uma atrocidade. Ah, que legal, coitadinho. O outro faz uma piadinha infeliz, agora querem matar o cara. Deixa eu falar, a questão do Thiago Peixoto, aqui todos nós concordamos que ele errou. Houve um erro. Claro que houve um erro. E esse erro poderia ter interferido no resultado do jogo. A pena foi branda, ponto. Não interferiu. Agora, o que se discute aqui é a maneira com que as pessoas estão tentando culpar esse rapaz. Estão querendo levá-lo... Culpar não, punir, né? Punir, exato. Porque estão querendo levar, se dependesse, por exemplo, do Benja, ele sentaria numa cadeira elétrica. Não. Sentaria na cadeira elétrica. Não, eu sou contra a pena de morte. Se dependesse de outras pessoas, ele iria pra forca. Só não apitaria mais. Se dependesse de outras pessoas, era paredão. É exatamente isso, é contra essa postura que a gente está contra. E o Wellington? A gente está contra isso e contra o que outros dizem, que o cara errou porque quis. Eu também não consigo entender isso. Isso para mim parece uma coisa inadmissível. A questão do Wellington, ele errou também. Eu não estou dizendo que o Thiago Peixoto errou. Claro que ele errou. Assim como eu estou dizendo que o Wellington errou. Agora, eu não vou pedir aqui paredão, forca ou cadeira elétrica pro Wellington. Até porque eu também não pedi paredão, forca ou cadeira elétrica. Não, agora, o Wellington fez uma piadinha infeliz, que acabou. Mas, Benja, esse tipo de infelicidade não pode acontecer. Igual, por exemplo, no aniversário do Corinthians. Mas no aniversário do Corinthians, houve um convite para todos os dirigentes de todos os clubes paulistas e todos estiveram presentes. Em determinado momento da festa, fizeram um vídeo. Tempo. Ok, mas eu estou colocando como exemplo. Estou colocando como exemplo uma outra infelicidade agora envolvendo o Corinthians. Houve lá um momento da festa que puseram um vídeo, inclusive mostrando o Corinthians aí contra alguns outros clubes. E quando foi a imagem do São Paulo, era uma associação aí ao desenho Bambi. Inclusive dentro de uma festa oficial do Corinthians, era uma festa de aniversário. O que, na minha opinião, é um grande absurdo. Perfeito. Os clubes, eles têm que se respeitar, Lógico. Como é que você depois vai pregar a união e buscar algo de melhor entre os clubes aí num possível futuro? Quando você não respeita o seu arquirrival. E isso parte de dirigente, de jogador. Dirigente, ele fica na arquibancada, ele tem que ter uma postura de dirigente. Se o torcedor faz essa brincadeira, é uma coisa. O dirigente não pode fazer. O jogador o dirigente, o jogador também, na minha opinião, também não pode. Fazia a década de 80, fazia nada. Mudaram, Benja. Os tempos mudaram. Você pega ali, por exemplo, o dirigente, ele tem que se portar como tal. Então você não pode reclamar que o futebol tá chato. Não é isso. Se os tempos mudaram, vamos... Benja. Quando
quando o torcedor tem esse tipo de postura, um sacaneando o outro, coisa de arquibancada, entende-se, cara. Agora o Corinthians, quando ele coloca uma provocação no telão, eu não acho legal. Quando o jogador vai lá e fala, né? aquele cara é Bambi, o outro é ladrão, o outro é isso, o outro é aquilo, tá errado, cara. Os jogadores, eles têm que se respeitar. Porque hoje, Benji, você não pode comparar, são décadas distintas, cara. Hoje o futebol mudou e a sociedade mudou. Então não reclama quando foi. Gente, eu não consigo entender. Veja, você não pode comparar. Cada situação é uma coisinha nova. Existe uma coisa chamada bom senso. E essa coisa. O moleque tá lá depois do jogo, faz uma brincadeira. Foi feliz, foi, mas tá bom, grande coisa. O Vampeta entra no ar, gente. O Vampeta fala coisa do São Paulo há 10 anos, todo mundo ri, acha Existe uma coisa chamada bom senso, e o bom senso ele é atemporal. Né? Uma coisa é você ir a público e chamar corintianos de ladrões. Que só tem bandido no Corinthians. Que foi o que esse rapaz fez. Não, ele não fez. Isso é deselegante. Isso é deselegante. Isso é uma coisa que não se faz. A torcida do Corinthians grita. A torcida do Corinthians vai no estádio e grita. A torcida tudo bem mesmo. Sou corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. É torcida. Mas tudo bem. E quantas vezes o jogador incorpora Mas é o que eu tô falando. Existe uma coisa chamada bom senso. Muito exagero. Bom senso. Uma coisa é o Viola imitar porco. É engraçado. Outra coisa é o jogador fazer uma insinuação, uma coisa meio ofensiva aos torcedores do Corinthians. Eu acho que é ofensivo. Eu também acho. Entendeu? Então, isso aí não importa se foi em 1980 ou se foi em 2017. Isso é a mesma coisa. Seria a mesma coisa em 1980. Seria. Não seria. Seria a mesma coisa. Eu não me lembro de ter visto. Por Deus. Eu não lembro de ter visto Sócrates em 1984 se referir a jogadores do São Paulo como homossexuais. Entendeu? Agora, por exemplo, o Vampeta. Desculpa, tem gente que é amigo. Eu acho o Vampeta um bobo. Entendeu? Eu não, acho o Vampeta legal pra caramba. Tudo bem, mas eu acho ele um bobo. Eu acho assim, eu dou risada. Eu acho engraçado. Eu achei o Felipe Melo engraçado na entrevista. Agora, isso não significa que eu me comportaria da mesma forma. Né? Eu acho engraçado, eu acho gozado, eu posso dar risada. Agora, eu acho que existe uma linha, que o Mano sempre fala nisso, uma linha muito tênue entre o engraçado e o idiota, e a bobagem. Respeito, né? O Wellington, ele percebe que ele falou bobagem, que imediatamente ele tampa ali a boca e já diminui o tom. Ele nem fala a palavra inteira, que ele percebeu, fiz bobagem. As pessoas hoje precisam realmente se policiar. Se preservar um pouco, Flávio. Por conta dessa história de estar todo mundo filmando, todo mundo gravando. Acho muito hipocrisia. Esse tipo de brincadeira, a gente até pode fazer aqui entre nós, agora eu jamais faria no ar. Entendeu? Não, mas eu acho que não dá pra execrar o cara também. Tudo bem, ele foi feliz, mas tem pessoas que são muito radicais, né? Não tô execrando. Por mais que ele tenha... Não, entendi o que você tá falando, eu concordo. De novo, entendeu? Mas é porque a coisa toma uma proporção, nesse sentido ele tem uma razão, porque a coisa acaba tomando uma proporção gigantesca, coisa que não deveria também. Por mais que tenha sido uma brincadeira infeliz por parte dele, mas tá na cara que foi uma brincadeira também, é a vida que segue. Aí não precisa também o pessoal que é uma fazer coisa tanto inocente, né? claro que é uma coisa... O pedido de desculpa dele, basta. Pronto, mas ele reconheceu o erro dele. Agora Ele explicou que foi a brincadeira, mas ele em momento algum ele fala que você não leu, entendeu a nota? Ele tá certo. Eu interpretei essa nota como uma desculpa. Eu também. Pedido de desculpa. Eu interpretei como pedido de desculpa. Eu interpretei como pedido de desculpa. Ele deixa bem claro. Ele quis deixar bem claro. Falou assim, olha, vocês estão tudo melindrados. Não. Vocês estão tudo melindradinho, ofendidinho por causa disso. Tá bom, você já tá bom, passou. Você quer que eu faça? É uma hipocrisia. O que tem de hipocrisia nesse país é uma coisa surreal. Há 10 minutos atrás é uma coisa, 10 minutos depois é outra. Com relação a quê? A tudo. Não, tudo não. Você tem que pontuar o que foi incoerente na sua opinião. Gente, eu repito aqui, o Vampeta cansa de entrar aqui, o Vampeta veio fazer programa, o Dinei. Aí os caras vêm, quando tira sarro, ninguém fala nada. Mas como ninguém fala nada, nós quando o Vampeta falou aqui. O Marco Aurélio Cunha, aquela vez lá, eu falei ontem pro doutor Osmar, tirou o bilhete de passaporte lá. Mas do metrô. Veja, até na época que era o Citadini, diretor de futebol do Corinthians, eu criticava as brincadeiras que ele fazia. Que anos 90? Foi na década Record? De 2000, na época do programa do Milton Neves. Que 90 o quê? Tá maluco? Na época dos anos 2000 ali. Nossa, hoje Benja, a gente pede brincadeira. Quando tem, a gente faz aquilo pode. Tá bom, você cita mas ofensa é uma coisa, brincadeira é outra. Você acha o fato de o Vampeta ser um cara simpático, agradável, no convívio, ele vem aqui... Não teve o shake com o Vasco naquela época? Isso acaba fazendo com que as pessoas tratem determinados comportamentos e ações sem a devida isenção e sem o devido distanciamento. Por exemplo, o Vampeta fez uma coisa com a torcida do São Paulo no primeiro jogo, lá em Barueri, do Audax, que é uma coisa que merece todas as críticas do mundo. E eu falei isso. Entendeu? E tem de realmente... Na entrevista com ele, eu disse. Ele como dirigente de futebol,
não pode fazer aquilo por um capricho, porque ele acha engraçado, entendeu? Porra, o cara é dirigente de futebol. Você não pode cobrar 200 pau o ingresso, entendeu? Porque é o São Paulo. Aí, mas agora é o Corinthians, eu vou cobrar 20. Sabe? A questão... Ele pode. Oi? Poder, ele pode. E eu posso achar ele um babaca. Sim. Entendeu? É isso que eu tô falando. Mas, ô Flavinho, aí você tem que aderir esse pensamento com relação a todos os clubes do interior. Porque outros clubes do interior também cobram isso, quando os grandes clubes cobrou até mais. O São Bento contra o Corinthians cobrou mais. A questão do Vampeta é uma questão claramente pessoal dele contra o São Paulo. Não. A questão do Vampeta não foi só a questão do ingresso. O Vampeta disse que receberia os torcedores do São Paulo, em Osasco, com o tapete cor-de-rosa. Não, ele falou com pétalas, com rosas e tapete vermelho. Whatever. Foi isso. Não, mas foi isso, a frase foi essa. O cara é dirigente, o cara é dirigente. Com pétalas, o cara é dirigente de um clube. Não pode, pode ser assim, cara. Olha, se ele quiser, se ele não é nada, desculpa, mas se ele não é nada, se ele é só um ex-jogador e quiser vir aqui falar as atrocidades que ele quiser, pra gente ficar aqui dando risada e batendo pau, e tudo bem, a gente dá risada. Agora, ele é dirigente de clube. Mas quando ele passa a ser dirigente, eu concordo contigo. É aquele negócio que o Sormani sempre prega aqui, que é a liturgia do cargo. Aí ele tem que deixar de ser aquele jogador irônico para ter uma postura mais profissional. Pra quem não nos acompanha, se eu um dia dei risada com essas bobagens do Vampeta, eu peço desculpas. Não é pra rir. Não é pra rir. É pra refletir e se indignar. Pra refletir e se indignar. Então eu peço desculpas aqui se um dia eu dei risada com essas bobagens que o Vampeta fala. O Tadeu Braga fala que o Flávio Gomes chama o Corinthians de Esporte Clube Pênalti Paulista e todo mundo acha graça. O Esporte Clube caiu é pênalti. Isso é legal. Isso é uma piada. Isso é uma graça, isso é um gracejo. As pessoas se sentem ofendidas também. Hoje você insinuou que o Corinthians, na arbitragem, falou, liga lá no Corinthians, que o Corinthians só ganha jogo roubado na arbitragem. Aí é legal, aí é engraçado. É uma piadinha. Não, mas é uma piadinha, eu não falei nada. Você falou, não falou? Isso é uma piadinha? Eu explico a piadinha. Isso é uma piadinha que tem a ver com um histórico do Corinthians, do futebol brasileiro, de ser muito mais ajudado do que prejudicado. Imagina, todos os clubes são ajudados e prejudicados pela arbitragem. Não é que você só vê os erros que favorecem o Corinthians. Não é claro assim. que é. Gente, vai na rua e pergunta. Então, mas isso porque a mídia joga essa ideia no ar e é porque tá cheio de ante na mídia. Mas aí a piadinha é legal. Tá cheio de ante, inclusive ele. Ué, aí é legal. Não tem ante. Tem sim. O Corinthians é vítima da mídia. Então é o seguinte, ninguém do Corinthians até hoje, e aliás, torcedores do Corinthians... Por exemplo, eu já não brinco mais com o Palmeiras, não sei se vocês já perceberam. Eu não faço brincadeira alguma, porque os torcedores do Palmeiras em redes sociais são absolutamente insuportáveis, né? Não brinco mais, dane-se, entendeu? Então agora, se a gente vai perdendo a capacidade e a possibilidade de fazer alguma graça com o futebol, porque as pessoas se levam a sério demais no futebol, tudo bem, a gente perde. Se os corintianos se sentem ofendidos com as minhas brincadeiras... Mas, gente, nós estamos aqui, porque o cara fez uma piadinha ali. O Vampeta chamar torcedor de São Paulo de viado é uma coisa. É uma coisa que é muito diferente de eu brincar que o Corinthians é ajudado pela arbitragem. É muito diferente. Aquele negócio da linha tênue que a gente fala aquilo, que é a brincadeira e o desrespeito. Mas há diferença. Se você não consegue enxergar a diferença, Benja, desculpa. Eu não sei. Você não vê a diferença? Por exemplo, a partir do momento que tem uma pessoa que está na mídia, que sabe que tem uma força, que as pessoas veem, que as pessoas escutam, que as pessoas... E vê todo dia. Não estou falando que é teu caso. O Corinthians só ganha roubado. Porque a arbitragem é só pro Corinthians. Porque o Corinthians é esquema. Não, mas tô brincando, é piadinha. Então, eu vou ler 2 tweets. A Cláudia Pires, concordo com o Flávio Gomes. Eu, como torcedor do Corinthians, me senti ofendido assim como muitos outros. O Júnior Shimada, Benja, você resumiu bem. Brasileiro é melindroso e hipócrita. Minha boca, minhas regras. Sua boca, minhas regras. É isso. A gente vai ficar aqui discutindo uma coisa é o Wellington sair e falar o que ele falou, outra coisa são as brincadeiras do Flavinho aqui. Completamente. Então agora o Tribunal da Mídia vai definir. Nem atênue. Diferente. Acabou de falar completamente diferente. Lógico, bem, você tem que ter o bom senso pra saber o que é uma brincadeira sem ofender. Você pode brincar e o cara falou como ofensa. Você acha que tem pessoas que se ofendem com isso? Tem pessoas que se ofendem com muita brincadeira que a gente faz. Foi uma grosseria. Ele é um atleta do São Paulo Futebol Clube.
ele é jogador do São Paulo. Tanto foi uma grosseria que quem está do lado dele, se não me falha a memória, é um dos membros da assessoria de imprensa do São Paulo que está abraçado com ele, se não é o fotógrafo, se é que eu estou me lembrando. Só para esclarecer ali, Pascoal, ali era uma live que o São Paulo faz em redes sociais aí, então, no pós-jogo ali, para mostrar o ambiente do vestiário. É do próprio São Paulo. É do próprio São Paulo. Ali que o pessoal da assessoria de imprensa do São Paulo que está ao lado dele. Tanto que os assessores o abraçam para evitar que essa grosseria seja maximizada. É muito diferente. Ele foi grosso, sem nenhuma necessidade. Eu falo em meu nome porque eu faço muita brincadeira com isso. Mas há uma diferença monstruosa entre eu falar que o Corinthians é ajudado por arbitragem e chamar corintiano de ladrão. Porque corintiano é pobre, porque corintiano é maloqueiro, porque se eu for no estádio do Corinthians eu preciso tomar conta da minha carteira. Isso vocês jamais vão ouvir da minha boca. Jamais vão ouvir da minha boca. Gente, em relação a ninguém, a grupo algum, a comunidade nenhuma, a coletividade nenhuma. Nenhuma. É muito diferente de falar do futebol, do jogo futebol, daquilo que acontece dentro do campo, que a gente às vezes percebe que o Corinthians é muito mais ajudado do que prejudicado. Isso, as minhas brincadeiras podem... Então, Benja, mas por exemplo, eu ouvi uma declaração do Aidar uma vez fazendo uma brincadeira com a torcida do Corinthians e você desceu o pau Eu torço pro Corinthians, mas aí é um presidente de um clube. Então, mas ali ele foi ofensivo. Eu torço pro Corinthians, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que sou corintiano. Juro, pra mim não quer dizer nada o que ele falou. Pra mim não é nada. A gente foi uma brincadeirinha. Infeliz, não infeliz, pode ser. Um cara da periferia. Um cara que é mais humilde, Benja, o cara vai se sentir atingido, porque ele sofre com preconceito diariamente. Agredido pela polícia. Você não sofre com isso, Benja, mas o cara que mora talvez aí numa extremidade da cidade, ele pode se sentir ofendido diante da realidade que ele vive. É isso que a gente tá falando. A verdade é a seguinte, gente, jogador de futebol tem que se preservar um pouco, tomar cuidado com o que fala, com o que posta, com o que vai filmar. Toma cuidado pra não ficar quando os caras vêm aqui, furado, quando a gente vê entrevista, aí vocês ficam tudo assim, ó. Puta, que saco, meu. O cara não fala nada com nada. É aquela mesma coisa de sempre. É aquele blá, blá, blá. Quando um cara vem, sai da curva, faz uma brincadeira, fala um negócio... Não ofender. Mas não precisa sair da curva e ofender ninguém. É o falso moralismo. É o falso... Então, mas o presidente do São Paulo naquela oportunidade, você mesmo falou que ele foi agressivo. Mas tá aí a grande diferença, Benja, de uma brincadeira para um ato ofensivo. O presidente do clube, quando você falou lá que o Corinthians fez na festa, você convida uma pessoa para vir na tua festa e quer humilhar o cara, isso é grosseria. Isso é ridículo, isso é uma grosseria. Na visão de quem fez, foi uma brincadeira, não fizeram pra humilhar. Não foi que aquilo... Você sabe quem fez. Mas aí que tá, Benja, é um negócio extremamente ofensivo. Não foi uma brincadeira, você sabe quem fez, você sabe muito bem que aquilo foi de caso pensado e foi premeditado. Não se faça. Mas aí que tá, Benjamin, é o que eu tô falando, para determinadas pessoas, um ato pode ser uma brincadeira, então, para outras, esse mesmo ato então o senhor aqui nunca mais fala, nossa, o futebol tá chato, não pode falar mais nada. Mas eu falo, Benja, com relação, por exemplo, o cara não pode comemorar um gol e subir na alambrada porque ele toma cartão amarelo. O cara não pode comemorar um gol e tirar a camisa porque ele toma cartão amarelo. Isso, eu falo, o futebol tá chato. As arquibancadas hoje não tem mais festas porque não tem bandeiras, não tem mais instrumentos musicais, você não tem mais aquelas faixas inúmeras espalhadas pelo estádio inteiro. As faixas hoje são limitadas para as torcidas organizadas. Então tudo isso faz com que o futebol torne-se feio e chato. Eu posso falar isso. Agora, quando o ato é ofensivo, eu não associo isso com humor, Benja, desculpa. Tá ótimo, tá bom, cada um tem uma opinião. Claro, então, são opiniões. Vamos continuar com o futebol chato, cinza. Não. E aquela frase, futebol tá chato, não vamos usar mais aqui. Eu não gosto dessa frase. O tribunal, da Inquisição da mídia esportiva. Eu vou te colocar como exemplo, falsos moralistas. Uma situação que você acompanhou muito bem e eu tenho certeza que você é fã também desse programa, como eu também era. TV Pirata. Era um programa demais, cara, demais. Só que hoje, aquele tipo de humor não seria permitido nos tempos atuais. Esse programa não passaria hoje na televisão. Os tempos mudaram. Os Trapalhões não passariam na TV hoje. Não. Os Trapalhões na televisão, que a gente era garoto e via, os Trapalhões hoje era um programa completamente fora do ia ter um monte de patrulheiro da linguagem necessária para hoje. Então a coisa mudou, da linguagem necessária. Mas as coisas evoluem, gente. Certo. Elas evoluem. Realmente fazer piada, como os Trapalhões sempre fizeram, com negro, com homossexual, eles hoje não fariam isso. Claro. E não é porque tem gente patrulhando. Eu tô simbolizando para você tem certas coisas como é que as coisas mudam. Lógico, e essa do Wellington é uma grosseria desnecessária. Ele não precisava disso. Ele estava ele conhecia... Os caras estão censurando marchinha de carnaval. Ele conhecia as pessoas que estavam no entorno dele e falou aquilo. Errou, Wellington. Errou, foi uma grosseria desnecessária. Vamos ouvir o Diego Lugano, porque tem uma tentativa de mudar a data do clássico, né, Pascoal?
o São Paulo pediu para mudar por conta dos 3 jogadores que estarão servindo duas seleções, dois jogadores na seleção da Argentina e um jogador na seleção da Colômbia. Mas o Corinthians também terá possivelmente 3 desfalques. Tem um na seleção do Brasil. O Corinthians terá 3 desfalques. Peraí, tem o Fagner, Balbuena e Romero. Romero no Corinthians. Saiu a convocação do Paraguai? Sairá e possivelmente os dois estarão. Espera um pouquinho, já saiu a convocação? Vamos do Paraguai. E o Corinthians perderá